Olá, seja muito bem-vindo. O tema de hoje vai ser fundos imobiliários e ETFs na prática. Vamos lá, então? Muito bem, fundos imobiliários, ou também conhecido como FIIs e ETFs, são alternativas de investimento que permitem diversificação e acesso ao mercado de forma simples. Os FIIs possibilitam investir em imóveis sem precisar comprar um prédio ou apartamento inteiro, não. Ao adquirir cotas, o investidor se torna cotista e passa a receber parte dos rendimentos provenientes de imóveis que podem incluir shoppings, escritórios, galpões, enfim, hospitais. A principal vantagem é ter acesso a esse tipo de investimento sem lidar com contratos, burocracia ou gestão de inquilinos, já que tudo é administrado aí pelos profissionais especializados. Os ETFs ou fundo de índices funcionam de maneira diferente. Eles reúnem em um único produto diversas ações ou ativos, replicando o desempenho de índices de mercado, como Ibovespa, no Brasil, o SP 500 nos Estados Unidos. E isso significa que ao investir em apenas um ETF, você já tem acesso a uma carteira diversificada, sem precisar comprar cada ação individualmente ali, né? Além disso, os ETFs costumam ter baixo custo e são uma forma prática de acompanhar os desempenhos dos setores ou economia inteiras. Economias, né? Tanto os FIIs quanto os ETFs, eles democratizam o acesso ao mercados, a diversos mercados que antes exigiam grande capital ou conhecimento avançado. Com valores reduzidos, já é possível diversificar a carteira, equilibrar riscos e aproveitar oportunidades. Entender como esses fundos funcionam é fundamental para quem deseja ampliar os horizontes no mercado financeiro e investir com maior segurança. FIIs e ETFs oferecem benefícios relevantes para diferentes perfis de investidores. A principal vantagem é a diversificação. Ao investir em cotas, você não depende de apenas um único ativo, reduzindo os riscos concentrados. Outra vantagem é a gestão profissional. Especialistas decidem onde investir, analisam o mercado e cuidam da administração, poupando o tempo e o esforço do investidor. Também se destacam pela liquidez, pois as cotas são negociadas em bolsa, permitindo comprar e vender com facilidade, ao contrário de um imóvel físico. Entretanto, é importante compreender os riscos. No caso dos FIIs, pode ocorrer vacância, ou seja, imóveis desocupados que reduzem a renda distribuída aos cotistas. Além disso, oscilações no mercado imobiliário podem impactar a valorização das cotas. Já os ETFs acompanham índices de referência e sua rentabilidade depende ali do desempenho do setor ou mercado representado. Se o índice cair, o valor das cotas também será afetado. É óbvio, né? Ao investir em FIIs e ETFs, é essencial considerar o seu perfil de risco e seus objetivos. Esses fundos não garantem ganhos em todos os cenários, mas oferecem alternativas práticas e acessíveis aí para quem busca diversificação. A renda passiva ou exposição a setores e mercados variados, né? Avaliar vantagens e riscos de forma consistente e também consciente permite decisões mais assertivas. Investir em FIIs e ETFs é simples e semelhante à negociação de ações. O primeiro passo é abrir conta em uma corretora de valores, que funciona como porta de entrada para a bolsa, né? A partir dela, o investidor pode buscar os fundos disponíveis usando o ticker, código único de negociação de cada ativo. Na compra, é necessário definir quantas cotas adquirir e o preço máximo a ser pago. É possível escolher ordens a mercado, executadas imediatamente pelo valor disponível, também ordens limitadas, que só ocorrem quando o preço chegar ao valor estipulado. Essa flexibilidade permite ajustar a estratégia de acordo com as condições do mercado. Para vender o processo, para vender, no caso, né, o processo é igualmente simples, tá? Basta registrar uma ordem de venda na corretora e pronto. A rapidez da transação depende da liquidez do fundo.
FIIs e ETFs são mais negociados, né, e tendem a ter maior facilidade de compra e venda, enquanto fundos com menor volume podem exigir mais paciência. Esse mecanismo garante transparência e acessibilidade, a que todos os investidores participam do mesmo ambiente de negociação. Aprender a usar corretora, entender ordens de compra e venda, e acompanhar preços em tempo real são passos importantes. Antes de investir em FIIs e ETFs, é essencial analisar dois fatores, tá? Rentabilidade e liquidez. A rentabilidade mostra o quanto o investidor ganha, seja pela valorização das cotas ao longo do tempo, ou seja pelo recebimento de rendimentos periódicos. No caso das FIIs ou dos FIIs, esses rendimentos são geralmente mensais e funcionam aí como aluguéis distribuídos entre os cotistas. Já os ETFs, eles oferecem ganhos por meio de valorização do índice que acompanham. A liquidez, por outro lado, refere-se à facilidade de comprar ou vender cotas no mercado. Fundos de alta liquidez têm negociações frequentes, permitindo entrada e saídas rápidas, sem grandes impactos no preço. Já fundos com baixa liquidez podem dificultar a venda ou exigir desconto para atrair compradores. Além desses pontos, é recomendável observar indicadores como dividend yield, que relaciona os rendimentos pagos ao preço da cota, e o histórico de pagamentos, que mostra a consistência do fundo ao longo do tempo. Avaliar esses fatores ajuda o investidor a equilibrar a busca por rentabilidade com a segurança de poder movimentar seus recursos quando necessário. Muito bom, né? Rentabilidade e liquidez caminham juntas. Um fundo pode ser atrativo em retorno, por exemplo, mas inviável se for difícil de negociar. Então, saber analisar esse equilíbrio é fundamental para construir uma carteira saudável. Quem está começando a investir em FIIs e ETFs deve adotar estratégias simples, mas consistentes. A primeira é diversificar. Não concentre todos os recursos em apenas um fundo ou setor. Jamais faça isso. Distribuir entre diferentes tipos de FIIs, como shoppings, galpões, escritórios, e ETFs de setores variados ou internacionais, reduz também os riscos e ajuda a equilibrar a carteira. Outra estratégia importante é investir de forma regular, fazer aportes mensais, mesmo com valores pequenos, ajuda a diluir custos e aproveitar diferentes momentos do mercado. Essa disciplina evita a tentativa de adivinhar o melhor momento para investir, o que raramente funciona, né, ao longo do prazo. As estatísticas mostram isso. Também é recomendável priorizar fundos sólidos, com histórico consistente de pagamentos e boa liquidez, facilitando a entrada e saída quando necessário. Evite seguir dicas superficiais ou investir sem entender o que cada fundo representa. Estudar os relatórios, analisar indicadores e conhecer aí o mercado são práticas essenciais para quem quer tomar decisões seguras. O sucesso nos investimentos não está na pressa, mas na paciência e na disciplina. Estratégias simples, aplicadas com constância, né, podem gerar resultados significativos ao longo do tempo, construindo uma carteira equilibrada, diversificada e adequada aos seus objetivos financeiros. Compreender a tributação é essencial para calcular o rendimento líquido dos investimentos em FIIs e ETFs. No caso dos FIIs, os rendimentos distribuídos periodicamente aos cotistas, geralmente mensais, tá? São isentos de imposto de renda para pessoas físicas, desde que o fundo possua mais de 50 cotistas, né? E tenha as suas cotas negociadas em bolsa, tem essa condição. Isso torna os FIIs atrativos para quem busca renda passiva. Entretanto, quando há venda de cotas com lucro, incide imposto de 20% sobre o ganho de capital, infelizmente, sendo responsabilidade do investidor aí apurar e pagar o valor devido via DARF, né? Nos ETFs, a tributação segue regras diferentes já. O investidor paga imposto sobre o ganho de capital obtido, né, na venda das cotas. Além disso, em alguns casos, podem ocorrer a cobrança do chamado come-cotas, que é a antecipação semestral de impostos sobre rendimentos. Essa cobrança reduz o saldo no curto prazo, mas evita um impacto maior
no momento da venda. É bastante utilizada pelo mercado. Planejar levando em conta esses custos é fundamental, pois eles afetam diretamente o retorno real da aplicação. Ignorar impostos que pode, né, pode gerar aí frustração ao receber que o rendimento líquido, por exemplo, foi menor que o esperado. Então é importante que você se intere disso. Por isso, conhecer as regras de tributação permite avaliar corretamente a rentabilidade, evitar problemas fiscais, né, e fazer escolhas mais conscientes ao investir aí em FIIs e ETFs também, tá? Os fundos imobiliários, FIIs, eles podem ser classificados em diferentes tipos, cada um com uma características e riscos específicos, tá? Os fundos de tijolo investem em imóveis físicos como shoppings, lajes corporativas, hospitais ou galpões logísticos. Eles tendem a oferecer renda variável, perdão, renda estável, pois os aluguéis são distribuídos periodicamente aos cotistas. Contudo, enfrentam riscos como vacância, inadimplência e variações no mercado imobiliário. Já o fundo de papel aplicam em títulos de crédito ligados ao setor, como certificado de recebíveis imobiliários, CRIs, né, por exemplo. Neste caso, o rendimento depende do pagamento de devedores e das taxas de juros praticadas na economia. Esses fundos podem se beneficiar de cenários de juros altos, mas também ficam mais sensíveis a riscos de inadimplência. Então, tem que se analisar muito bem. Existe ainda a categoria dos fundos híbridos que mesclam tijolo e papel em uma única carteira. Esse modelo busca equilibrar previsibilidade de venda em oportunidades de ganhos atreladas ao mercado de crédito. Conhecer essas diferenças, ao conhecer, né, essas diferenças, o investidor ele pode escolher os fundos que melhor se adequam ao seu perfil. Um investidor conservador pode preferir fundos de tijolo, mais estáveis, enquanto o outro, disposto a correr mais risco, pode apostar em fundos de papel ou híbridos. Diversificar esses tipos de distintos, né, ajuda a equilibrar riscos e aproveitar diferentes oportunidades do setor imobiliário. Os ETFs podem ser classificados em nacionais e internacionais, oferecendo diferentes formas de diversificação. Os nacionais replicam índices do mercado brasileiro, como o Ibovespa, o IBRX 100, né? Assim, com apenas uma aplicação, no caso, o investidor obtém exposição a maiores empresas, sem precisar comprar ações individualmente. É uma maneira prática e acessível de acompanhar o desempenho do mercado local. Já os ETFs internacionais dão acesso a economias e setores fora do Brasil. Por exemplo, um ETF pode replicar o índice do SP500, lá dos Estados Unidos, que reúne né, as 500 maiores empresas americanas. Ou índices de mercados europeus e emergentes também. Esse tipo de investimento, ele amplia a diversificação, protege contra riscos concentrados na economia brasileira, né, e ainda oferece exposição a moedas fortes, como o dólar, o euro. Essa combinação entre ETFs nacionais e internacionais permite equilibrar o portfólio. Enquanto o mercado brasileiro pode enfrentar crises ou instabilidade, os ETFs globais podem manter desempenho positivo, compensando possíveis perdas. Da mesma forma, quando o Brasil passa por momentos de valorização, os ETFs, claro, locais podem ser protagonistas, né? Avaliar quais os ETFs fazem parte ou fazem mais sentido depende do perfil e dos objetivos do investidor. Quem busca proteção pode priorizar os internacionais. Quem deseja acompanhar o crescimento local pode investir nos nacionais. O ideal é equilibrar ambos para uma carteira sólida. Monitorar o desempenho dos investimentos em FIIs e ETFs é fundamental para manter a carteira saudável e alinhada com seus objetivos. Existem diversas ferramentas que auxiliam aí nesse processo, como plataforma de corretoras, aplicativos financeiros, sites especializados em afinidade de coisas. Esses recursos permitem acompanhar a valorização das cotas, dividendos pagos, indicadores como dividend yield e até mesmo o histórico de rentabilidade, né?
Mais do que olhar números aqui, é essencial interpretar os fatores que influenciam os resultados, viu? Nos FIIs, por exemplo, aumentos na taxa de vacância ou mudanças, né, no perfil dos inquilinos podem sinalizar queda na distribuição dos ETFs. Nos ETFs, alterações no índice que serve de referência ou crises econômicas podem afetar diretamente aí o desempenho também. Então, acompanhamento constante permite identificar se é hora de manter, reforçar ou reduzir a exposição em determinado fundo. Essa análise deve estar sempre conectada com os objetivos do investidor. Buscar renda mensal, valorização de longo prazo ou diversificação. Outro ponto importante é evitar decisões precipitadas diante das oscilações de curto prazo. O mercado é naturalmente volátil e reagir de forma impulsiva pode gerar perdas. Ter disciplina e adotar uma rotina de acompanhamento ajuda a manter o foco no planejamento. Isso garantindo que os investidores continuem alinhados às estratégias definidas, ok? Então, investir em FIIs e ETFs com visão de longo prazo oferece benefícios significativos. O primeiro deles é o poder dos juros compostos, né? Ao reinvestir os rendimentos, os ganhos passam a gerar novos rendimentos, acelerando o crescimento do patrimônio. Então, além disso, no longo prazo, a volatilidade tende a se suavizar, permitindo aí que quedas momentâneas sejam compensadas por períodos de valorização. Manter a disciplina é fundamental. Muitos investidores desistem em momentos de crise, vendendo ativos em queda e realizando prejuízos, né? Com medo. A estratégia de longo prazo exige paciência para atravessar esses períodos, confiando na recuperação dos mercados e na capacidade dos fundos de gerar valor. Outro aspecto importante é revisar periodicamente a carteira, mudanças no cenário econômico, em setores específicos ou mesmo nos próprios objetivos pessoais, né, podem exigir ajustes aí. A gente também muda. A diversificação continua incluindo novos fundos, né, e diferentes setores, ajuda a fortalecer a carteira ao longo do tempo, tá? Exemplo, o investidor que aplica regularmente em FIIs e ETFs reinveste os dividendos e mantém a disciplina por 10 anos. Pode acumular um patrimônio muito superior ao que teria se retirasse rendimentos para consumo imediato. É óbvio, né? O segredo está onde? Na constância. O sucesso com FIIs e ETFs não depende de prever o futuro, mas de manter hábitos consistentes, visão estratégica e disciplina ao longo do tempo. Ok? Um grande abraço e até a próxima aula.